É dia de entender como os ponteiros da disputa eleitoral desse ano se movem, com o maior especialista em eleições do Brasil, Antônio Lavareda, no Índice CNN. Já em tela conosco, e a gente chega, Lavareda, com o Índice CNN, com um dado inédito nesse ano eleitoral. Pela primeira vez desde janeiro, a desaprovação de Lula não supera a aprovação do presidente. É verdade, Lavareda, que o saldo negativo agora está zerado, não chega a ser positivo, mas o governo tem seguido mês a mês para melhorar, então, a imagem perante o eleitorado. O que você destaca desse movimento que a gente consegue ver exatamente um movimento desse gráfico? Muito bem-vindo ao Índice CNN e ao 360. Débora, boa tarde a você, boa tarde aos espectadores. Um prazer estar conversando com você nessa sexta-feira. O gráfico que você apresenta, ele é eloquente. Ele mostra que nos últimos 90 dias a avaliação positiva, ou melhor dizendo, a aprovação do governo veio a montante, veio crescendo, concomitantemente a desaprovação recua, e então nós temos agora esse zero, esse empate entre aprovação e desaprovação, na média do IPESP Analítica, que tem feito esse acompanhamento ao longo de todo esse mandato. Nós tivemos esse mesmo placar, esse zero, esse empate entre aprovação e desaprovação, Débora, vale registrar, nós tivemos em outubro do ano passado. Mas em outubro do ano passado, o movimento foi interrompido depois. Foi crescendo, melhorando a aprovação 3 meses antes e depois, em novembro e dezembro, recuou, voltou a recuar. Nós precisamos assistir, precisamos ver como vai ser a evolução da aprovação do governo nos próximos meses, lembrando, Débora, que um fator importante, que é uma das mais significativas vantagens do incumbente, como são chamadas as vantagens, o agregado de vantagens que os incumbentes desfrutam, essa que é a propaganda oficial, ela se encerra, ela termina por determinação legal na terça-feira próxima. Terça-feira, último dia de junho, encerra a propaganda oficial. Então fica, do ponto de vista de comunicação, uma paridade de armas entre governo e oposição, cada qual com a sua narrativa. Só para concluir, esses 48%, para nós interpretarmos melhor e para o espectador poder ter uma noção do significado disso, porque às vezes parece pouco, parece muito, vamos dar uma olhada, vamos abrir a lente angular, recorrendo a dados da CB Consultoria, que é uma empresa que faz uma avaliação de 18 presidentes latino-americanos e vê em que posição o presidente Lula está nesse momento. Eu já adianto, está em 5ª posição, empatado com o presidente do Paraguai, o Santiago Peña, zerado também no índice da CB, no ranking da CB. Lula, então, fica à frente de 12 outros presidentes de repúblicas latino-americanas, perde só para Bukele, o famoso radical de direita, presidente de El Salvador, perde para Cláudia Sheinbaum do México, perde para Laura Fernandes de Costa Rica, perde para o Luiz Abinader da República Dominicana e, como eu já disse, empata com Santiago Peña. Então, é um bom patamar de aprovação, sobretudo nesse momento em que na América Latina os presidentes enfrentam problemas nas respectivas sociedades. É exemplo do que o presidente da Argentina, o Milei, tem hoje, que é um desempenho parecido ao do Trump, Débora. O Milei tem hoje 38% de aprovação e 60% de desaprovação. Pois é, olhando aqui para os vizinhos, né, o presidente Lula pode até ficar um pouco mais tranquilo, digamos assim, em comparação com os vizinhos, né? Interessante essa expansão que você traz. Ô Lavareda, você vem trazendo também diversos fatores que podem ter influência na decisão de voto do eleitorado. Mas tem aquela variável, né, que pesa em toda eleição, que é a questão da economia. Essa tela que a gente mostra agora traz 2 dados de pesquisa do Datafolha que a gente vai destrinchar aos poucos aqui. E aí eu quero começar, Lavareda, com essa primeira percepção do lado esquerdo da tela,
de que 36% acreditam que a economia do país vai melhorar. 10 pontos a mais que os 26% que acham que vai piorar. E aí eu queria te ouvir, né? Primeiro, quanto esse número ele é importante para o atual governo, né? E nas questões das perspectivas mesmo, né? É interessante saber como o fator economia também, que eu queria que você nos trouxesse, ele pode influenciar na decisão de voto. Olha só, Débora, em primeiro lugar é importante olhar para essa tela, os números já estão aí, mas nós passarmos também, transmitirmos para o nosso espectador uma informação sobre qual foi o movimento, qual foi a evolução, porque aí esses números atuais ganham um significado maior. Então, vamos ver quanto era em março, porque o Datafolha pesquisa anterior foi em março, quanto era isso que nós podemos chamar de otimismo, esses 36%, que hoje são 36% de otimistas, que acham que a situação do país vai melhorar. Eles eram 33%, Débora. Então, houve nesses 3 meses um avanço do otimismo em 3 pontos. Mas, muito mais significativo é se dar uma olhada nesses 26% de pessimistas. Porque, Débora, 3 meses atrás, eles eram 35%. Então, houve um movimento significativo, um recuo, nós podemos dizer, de 9 pontos nesse pessimismo explícito, se podemos denominar assim, da população brasileira com relação ao rumo da economia do país. Esses 36% ganham significado e nos ajuda a entender, Débora, essa evolução que eu estou mencionando, nos ajuda a entender o movimento registrado naquele gráfico de saldos do índice CNN que você projetou há pouco. E a gente segue com essa mesma tela, Lavareda, mas agora eu quero te perguntar, né, sobre esse maior otimismo dos eleitores em relação à própria situação, porque esse gráfico, ele traz, né, essa pizza traz, são 51%, mais da metade dos entrevistados que estão confiantes que a situação própria vai melhorar, né? Como essa percepção sobre si próprio afeta a decisão de voto, que diz respeito mais ao coletivo, né, à governança do país, do que de si próprio. Olha só, Débora, essa experiência, essa segunda pizza, não é? Situação econômica do indivíduo, do seu grupo familiar, etc. Essa segunda pizza, ela é, de certa forma, impactada pela primeira, tá certo? Mas também pela experiência pessoal dos indivíduos. E você veja que a experiência pessoal fala mais alto do que a visão sobre o país. As pessoas estão mais otimistas com relação ao seu futuro imediato, o seu futuro e das suas famílias nessa perspectiva econômica. Isso é importante. Isso respalda, ajuda também ao movimento que nós vimos na pizza anterior. Só com propaganda oficial, sem estar minimamente respaldada pela experiência individual, pela experiência pessoal, não produziria aquele movimento, por exemplo, de queda do pessimismo que nós chamamos a atenção. Do ponto de vista da economia, talvez para a gente fazer um comentário mais geral nesse capítulo da economia, Débora, nós podemos dizer o seguinte: o que é mais vantajoso? O que são os ativos do governo nessa dimensão super importante na eleição de 2026, em todas as eleições brasileiras, em todas as eleições do mundo? Em primeiro lugar, um desemprego. O desemprego não é que continua muito baixo e é o menor desemprego, menor taxa de desemprego em mais de 10 anos. Em segundo lugar, a economia desacelerou bastante em relação ao ano passado, em relação a 2 anos atrás, mas ela continua distante do que poderia ser uma recessão. Projeção para esse ano é alguma coisa em torno de 1,9, próximo a 2, embora inferior a 2. Terceiro lugar, que os programas de transferência, de renda, os chamados programas sociais, mas o Desenrola, etc., eles têm, de certa forma, compensado, entre aspas, os juros altos que a população padece, e lembrar que os juros brasileiros são estratosféricos. O juro real, nesse momento, está quase alcançando 9 pontos percentuais. Esses são os ativos com que o governo conta. E o governo tem
que se preocupar com 4 ameaças, 4 riscos nessa dimensão, que eu vou sumarizar, porque o nosso tempo é curto. Primeiro, uma desvalorização do câmbio muito forte, que repercutiria em diversos segmentos da nossa economia. Segundo, um aumento dos juros, ainda o Copom, eventualmente, olhando as dificuldades no controle fiscal, aumentar os juros, não é uma possibilidade inteiramente descartada. Terceiro, e mais perigoso para qualquer incumbente, uma aceleração da inflação. Débora, a aceleração da inflação colocaria um risco bastante elevado na perspectiva de reeleição do presidente Lula. Pois é, a inflação muitas vezes é matadora, né? Ela pode ser ali decisiva. E, Lavareda, por fim, a gente vai exibir aqui a última tela para jogar luz sobre 2 casos de corrupção que têm ocupado aqui há meses o noticiário, mas pela perspectiva, né, de como podem afetar a eleição para deputados e senadores. Então, a gente não está falando aqui de presidente. Pesquisa CNT-MDA mostra que 4 em cada 5 eleitores dizem que não votariam de jeito nenhum em um candidato à Câmara ou ao Senado que tenha o nome envolvido com as fraudes do Banco Master ou do INSS. E aí, Lavareda, na sua avaliação, isso mostra que o governo fez bem em trocar ali Jacques Wagner por Tereza Leitão na liderança do Senado? Ou, enfim, veio tarde demais uma medida como essa? O que você destacaria desse gráfico? Olha só, Débora, embora a pergunta da CNT seja concernente a deputados federais e a senadores, ou seja, na dimensão do Congresso, nós podemos nos perguntar, será que se a pergunta for sobre candidato a presidente seria muito diferente? Provavelmente não, Débora. Essa pergunta ela vale para candidatos a cadeiras congressuais, Câmara ou Senado, mas vale também, não é, eloquente com relação à imagem que candidatos eventualmente contaminados por esses 2 casos, crise do INSS, o caso Master, candidatos também presidenciais venham a ser caracterizados, ou seja, envolvimento que venha a ser caracterizado, venha a ganhar mais evidência, etc. A crise do INSS pega o governo do presidente Lula, sobretudo no aspecto da competência, porque fica a eficiência do governo no que concerne a necessária proteção de aposentados, de toda essa larga fatia da população que é atendida pela Previdência Social, fica ao desalento, ou seja, o governo não foi capaz, essa é a leitura predominante nas pesquisas, o governo não foi capaz de proteger essa população de quadrilhas que assaltaram os recursos escassos dessa população beneficiária do INSS. O caso Master alveja na dimensão da corrupção, na dimensão mais moral, ou seja, corrupção, envolvimento do sistema financeiro com os 3 poderes, processos fraudulentos na condução de uma instituição financeira, deficiência de fiscalização, uma série de coisas, mas, sobretudo, no aspecto moral. Eu diria, Débora, que esses 2 casos, esses 2 escândalos, eles afetam governo, sobretudo o INSS, e oposição. E agora, a questão do Banco Master e o envolvimento que veio à tona do Daniel Vorcaro com o Flávio Bolsonaro, ele termina redistribuindo responsabilidades e essa imagem negativa. Nós precisamos esperar as cenas dos próximos capítulos, o que as investigações vão nos trazer para saber quem vai ser mais prejudicado ou em que momento. Voltando ao que nós temos dito, economia, mais caso Master, mais INSS, mais o fator Trump, vão ser os principais vetores dos caminhos que vão, de certa forma, orientar aí as escolhas eleitorais ou afetar as escolhas eleitorais ao longo dos próximos 90 dias,
que vão ser 90 dias bastante movimentados, Débora. Pois é, não vai faltar trabalho para a gente, Lavareda. Esse é Antônio Lavareda, sociólogo, cientista político e maior especialista em eleições no Brasil.